Olá, leitores, escritores, entusiastas dessas mídias narrativas. Hoje eu tô aqui inspirada por uma frase muito legal que eu vi esses dias em uma das mídias do NaNoWriMo, que é uma iniciativa que eu já mencionei aqui vezes demais e certamente vou falar de novo, que tá rolando camp, acho que ainda tá, agora até o final de julho, que é quando eu tô gravando o vídeo, vamos ver quando ele vai sair. Antes que eu comece a me enrolar demais nisso aqui, eu vou aproveitar para te convidar para assinar esse canal Uma Questão de Narrativa, caso você ainda não acompanhe. Também clicar para receber as notificações e deixar o seu like caso você se interesse por essas, referências do mundo literário, audiovisual, construção narrativa de maneira geral e também da transição planetária. Eu sou a Nicole, ou Nix, e hoje eu vou falar sobre essa frase muito inspiradora que eu li. Eu vou pegar ela aqui para ler exatamente o que foi colocado. Eu traduzi ela, eu vou deixar... Eu não sei se eu vou conseguir deixar o quadradinho do original, acho que é mais fácil vocês procurarem nas mídias do NaNoWriMo, porque eu copiei essa imagem, mas eu não consigo colocar ela aqui, provavelmente. Se eu conseguir, eu vou linkar ela aqui no vídeo mesmo. Mas a tradução dela é assim: algumas pessoas dizem, escreva o que você conhece. Eu digo, escreva o que você sente. Afinal, se tem algo que todos conhecemos, é como nos sentimos. Suas emoções são seus principais aliados na escrita. E quando você escreve de um lugar de reais sentimentos, o seu leitor também poderá senti-los. Quem falou isso foi uma das orientadoras do NaNoWriMo, que é a Kate Ye. Não sei se esse é o sobrenome dela, assim como se pronuncia, mas acho que é bem importante dar esse crédito, porque foi uma das frases mais sensacionais que eu já vi sobre desenvolvimento de escrita desde que eu entrei na faculdade ou em alguma mídia, assim, quando eu ainda estava no colégio. Porque eu já ouvi várias vezes, já li, enfim, essa questão do escreva o que você conhece. E eu entendo a importância disso, porque eu acho que tem alguns exemplos muito grosseiros de pessoas que nem sequer pesquisaram minimamente coisas que um Google, né, ou alguma coisa assim, muito simples, poderia ter ajudado elas. Como quem assistiu vai lembrar, apesar de que eu não vou dar tantas dicas assim, uma série que passou em alguma emissora de TV a cabo alguns anos atrás, em que as atletas iam participar de algum evento sobre as Olimpíadas que iam acontecer no Brasil, e tinha lá uma representação brasileira com umas músicas, ou uma coisa que parecia meio carnaval, samba e afins, não sei se numa representação muito fiel, porque ficou meio de pano de fundo, pelo menos na minha memória é isso. E elas então eram convidadas para falar alguma coisa para o público brasileiro e elas comentavam sobre falar espanhol. Gente, a gente está no século XXI. Uma grande emissora de TV norte-americana não consegue ter um mínimo de pesquisa para falar uma coisa que seja realista e não ofenda as pessoas, do próprio público deles? Enfim, eu acho que sim, minimamente você precisa conhecer o que você está falando para não ficar inventando coisas que absolutamente são absurdas, ou mesmo ficar em cima de estereótipos, porque eu acho que é uma mania que algumas pessoas têm, e eu também tinha quando eu era adolescente, lá com os meus 13, 14 anos, de criar história baseada em outras histórias que eu vi. Então você vê uma história, por exemplo, sobre super-heróis, em vez de você ir na origem e ver como que eles foram criados, como que se desenvolve e tal, você se baseia nas coisas que você assistiu que foram feitas já depois disso. Ou então, de super-herói é muito fantasioso já, mas assim, você pega uma realidade de um país que você ainda não conhece propriamente porque você não visitou, ou de uma tribo ou alguma coisa com a qual você não teve contato e nem entrevistou ninguém, e você se baseia só em materiais que já foram feitos sobre aquilo, não em pesquisas de origem, em materiais acadêmicos, em conversar com alguém que viveu aquela realidade, e aí você vai lá e cria alguma coisa em cima. É óbvio que ela vai sair com várias informações erradas e estereotipadas, porque da onde você tinha referência para poder falar sobre aquilo? Agora, eu também não acredito que você precise ter vivenciado aquela situação para poder escrever a respeito, porque senão o nosso repertório seria muito limitado. Não só individualmente, porque tudo bem, alguns escritores podem ter vivências de ter morado em vários lugares diferentes, ter tido diversos trabalhos, praticado vários esportes, mas muitos dos seres humanos têm uma vivência muito superficial dessas coisas, né? Não é porque eu fiz uma aula de parkour e li a respeito que eu sei
sobre o esporte e a essência. Agora, se eu vivenciar aquilo por algum tempo, se eu conversar com alguns instrutores, se eu acompanhar toda essa história e pessoas que praticam de fato, pode ser que eu saiba muito mais do que se eu fizer um mês de aula propriamente. Porque aí também vai ser só a minha impressão. E eu acho que é muito importante a gente lembrar de trazer essas impressões mais micro pro macro, né? Porque tem certas coisas que a gente consegue expandir, e eu acho que a Kate acertou em cheio, são os sentimentos. Porque se eu fizer as aulas de um esporte, o que eu vou trazer com relação a como o corpo se comporta e as impressões de regras e horários e afins, são pela minha perspectiva. Muitas outras pessoas que podem ser meus colegas no momento atual podem ter vivências completamente diferentes de acordo com o condicionamento que eles tenham, com a faixa etária, com todo o processo que eles estão vivenciando. Agora, se eu transformar estas minhas impressões, sensações e sentimentos na base da narrativa que eu estou construindo, vira universal, porque eu conheço exatamente o que eu estou falando. Eu sei como eu me senti, eu sei como meu corpo reagiu, eu sei como a vivência foi pra mim. E apesar de muita gente não ter tido experiências exatamente dessa forma e não se identificar diretamente com o que eu tô falando, vai ser verdadeiro o suficiente para poder atingir as outras pessoas. E eu sinto que às vezes a gente esquece um pouco disso no meio dessas metodologias de escrita, tentando acertar demais os pontos de virada, construção de arcos, desenvolvimento de etapas da jornada do herói. E essas são coisas que elas são ferramentas que te apoiam para poder construir uma narrativa que flua como o que a gente entende por narrativa. Mas isso geralmente vem depois, quando você já sabe o que você vai contar, quando você já delineou os fatos, ou já tem os personagens, ou já até escreveu uma primeira versão, né, uma sinopse ou afim, aí você busca essas ferramentas para entender como é que você vai realmente produzir isso. Se você começar por essas ferramentas, chances são de que você tenha um belíssimo exercício, talvez muito bem desenvolvido, que não conecte basicamente com ninguém. Porque, em essência, aquilo do que você está falando não move as pessoas. E também tem outra frase muito legal, que outro dia até coloquei num grupo para escritores, que é... Não é exatamente isso, eu vou colocar a cópia dela embaixo. Mas se o escritor está em lágrimas, o leitor poderá estar em lágrimas. Se for engraçado, vergonhoso, misterioso, para o escritor também poderá ser para o leitor. Porque é óbvio, se você não sente nada com aquilo, por que você está passando isso para as outras pessoas? Existem produções, existem formas que você pode usar para, de certa forma, manipular a sua audiência, o seu leitor, enfim, que são construções musicais, dinâmicas, né, sequências específicas, mas a verdade é que você não consegue forçar essa emoção na pessoa de uma maneira genuína. Então, mesmo que ela sinta vontade de chorar ou de rir, etc., aquilo não vai movê-la realmente, não vai tocá-la realmente. Então, o mais importante é você ser verdadeiro, mas eu acho que não levar tão a sério essa questão do conhecer no sentido do conteúdo, do tipo, então eu preciso morar no sertão por 6 anos para poder escrever a vida do meu personagem. Não. De repente, certifica de conversar com alguém que realmente viveu lá, conheça a região, né, pelo menos pesquise a respeito, e tenha personagens que são verdadeiros para você. Se você tá falando de juventude, traga da sua juventude. Se você tá falando de uma perspectiva feminina, você pode trazer o seu olhar. Se você tá falando sobre dançarino e você é da dança, você pode levar isso pra lá. É uma maneira... Talvez os exemplos sejam muito subjetivos ainda, tem a chance de ser combatido por várias outras coisas que eu acabei de pensar agora, mas acho que a essência é você entender sobre o que você tá falando de fato. Porque às vezes você pode ter o esporte no seu livro ou filme, mas no fim das contas você tá falando sobre o crescimento pessoal dos personagens. Então é mais importante você entender e se conectar com esse aspecto e só não falar besteira com relação ao esporte, trazer coisas super estereotipadas. Não precisa necessariamente ser um negócio super técnico, as pessoas não estão lá pra ver isso. Então, e também por ser ficção, tudo bem você ter uma licença poética, você pode inventar uma cidade ficcional, você pode passar a sua história vários anos pra frente, mesmo que seja ficção realista, se você inventar uma cidade, por exemplo, dentro do território americano, brasileiro, né, sul-americano,
europeu, ou seja o que for, e você mantiver clima, geografia, algumas das questões importantes verossímeis, tudo bem. Então, eu acho que a gente entender onde exatamente a gente quer chegar, o que essa história realmente representa e as metáforas que a gente está usando para falar sobre isso, e ser respeitoso com os conteúdos que a gente utiliza para não falar coisas que possam ofender gratuitamente outras pessoas ou serem altamente informações desqualificadas, como o brasileiro falar espanhol, por exemplo. É isso. E, enfim, vou deixar as frases aí embaixo. Valeu, até mais.